Deixa eu só trazer mais uma informação também relacionada com Felipe Martins. Os advogados do ex-assessor apontaram inconsistências na denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra Felipe Martins. Numa petição enviada ao Supremo, a defesa questionou a Corte sobre o registro de entrada de Martins na portaria do Palácio da Alvorada em 19 de novembro de 2022. O dado foi usado pela PGR como prova de que o ex-assessor esteve no local no dia anterior, quando supostamente teria sido discutida a alegada minuta do golpe. Comprovantes do Uber e registros da operadora de telefonia TIM, apresentados pela defesa, demonstram que Felipe Martins não participou de nenhum encontro realizado na ocasião. Outro ponto explorado pelos advogados é o laudo da Polícia Federal sobre uma primeira versão da minuta encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres. O exame papiloscópico não identificou digitais de Felipe Martins no documento. O julgamento da denúncia contra Martins e outros 5 acusados será realizado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal entre os dias 22 e 23 de abril. E aí, Piotr, caímos na mesma esparrela, né? Os advogados batem a porta do Supremo para questionar inconsistências aí na denúncia contra Felipe Martins. Nesse caso também, a análise de um possível retorno de Felipe Martins à prisão também está na mesa do ministro relator Alexandre de Moraes. Ou seja, a única instância para se recorrer às questões envolvendo Felipe Martins é a Suprema Corte Brasileira, na pessoa de um único juiz, único magistrado. Paula, vamos lembrar do óbvio, mas o óbvio no Brasil precisa ser dito com muita frequência. Num julgamento em primeira instância, o promotor pediria o arquivamento, dada as condições das provas todas apresentadas. O promotor olharia para aquilo e diria, poxa, não dá para ir adiante com isso. Eu tenho prova de que ele não viajou aos Estados Unidos, tenho prova de que ele não esteve na reunião, eu tenho uma série de provas que ele não participou de absolutamente nada. O que de materialidade tem realmente forte para eu pedir o seguimento do julgamento? Nada, então eu vou pedir o arquivamento. E aí, obviamente, poderia, se ter alguma outra coisa, mas na primeira instância, primeiro não estaria preso, porque não há nenhuma razão para estar preso, muito menos usando tornozeleira eletrônica. Ou seja, a gente não tem um julgamento técnico. Nós temos já um pré-julgamento no Supremo, dado o perfil dos ministros que vão julgar o caso da primeira turma. A gente já falou sobre isso e cabe dizer novamente. Agora, volto ao assunto anterior envolvendo o caso do Felipe Martins, a temporalidade, né? O vídeo é de outubro do ano passado, em que ele aparece mudo e a proibição é dele usar as redes sociais com o perfil dele. Ele falando ativamente, ele não faz isso. O que esse vídeo prova é que ele esteve na justiça no dia que ele devia estar, né? Está lá no fórum, que é uma determinação da cautelar do ministro Alexandre de Moraes. Então, a única prova que você tem nesse vídeo é que ele compareceu, além de, provavelmente, a assinatura que ele fez lá. Mas voltando à questão da temporalidade, o vídeo é de outubro do ano passado. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes multa e dá 24 horas para a defesa justificar e, obviamente, ele considerar que ele pode continuar usando tornozeleira e em casa. Na quarta-feira está marcado o depoimento naquela audiência dos Estados Unidos que ele vai fazer, obviamente, por videoconferência. Temporalidade explica muita coisa, né? Como acreditar no processo justo diante de tudo isso que a gente está vendo? Os advogados estão fazendo um trabalho brilhante. A gente já viu essas defesas todas naquele primeiro grupo, agora tem o segundo grupo. Ou seja, mas nada disso parece importar. O que a justiça mais prima, que é justamente fazer a justiça com provas elementares, provas cabais de que aquela pessoa pode ser acusada e eventualmente condenada. Bom, você tem todo o processo contrário, mostrando que as pessoas não têm culpa, não têm prova contra elas, mas tudo isso segue o ritmo do Supremo Tribunal Federal. E o pior de tudo isso, Paulo, só para concluir, é que está no Supremo já. Você recorre a quem? E o Supremo, por exemplo, o doutor Marcília explica aqui também, que a gente já falou sobre esse assunto, não cabe, por exemplo, habeas corpus contra a decisão de ministro do Supremo. Então você não pode nem recorrer ao que se chama no direito de pronto-socorro do direito. Você vê um abuso, aquilo pode gerar danos permanentes, então você pede um HC, ou seja, um habeas corpus. Não cabe habeas corpus contra a decisão de ministro do Supremo. Jurisprudência de quem? Do próprio Supremo. É um fenômeno. Piotr, me despeço de você um pouquinho mais cedo hoje. Boa noite. Boa noite. Daqui a pouco tem o Oeste Negócios. Nosso convidado especial hoje é o Marcos Trujillo. Bom,
dispensa apresentações, mas sim, faço novamente, economista, diplomata, ex-negociador do acordo Mercosul-União Europeia ainda no governo Bolsonaro, foi secretário na equipe de Paulo Guedes e ex-presidente do Banco do BRICS, hoje provavelmente o economista mais influente do país, ainda mais em tempos de negociações sobre tarifas, da guerra de tarifas no mundo todo. Então, até 8h30 da noite. 8h30 da noite estaremos na audiência. Augusto, eu quero te ouvir, mas deixa eu só exibir na tela. A Ana comentou do André Marcílio, advogado, que realmente faz uma cobertura muito rápida, técnica e didática aí do noticiário jurídico brasileiro sobre esse episódio envolvendo o Felipe Martins, porque ele fez uma análise jurídica sobre essa iniciativa do ministro Alexandre de Moraes aí de primeiro multar e depois considerar a prisão de Felipe Martins. Ele disse o seguinte: a decisão do ministro Moraes multando Felipe Martins por post com advogado está totalmente errada. Aí algumas considerações jurídicas. 1. Felipe Martins está proibido, segundo decisão anterior, de utilizar redes sociais sob pena de multa de 20 mil. A cautelar é inconstitucional, pois mesmo presos possuem direito de se expressar, segundo decidido pelo próprio STF. Quando Lula esteve preso, ele foi possibilitado dar entrevistas. 2. Mesmo assim, Felipe cumpriu a decisão e não utilizou redes sociais. Apenas apareceu mudo num vídeo do seu advogado, publicado pelo advogado nas redes do defensor. Ainda assim, Felipe foi multado. 3. Em suma, Felipe está sendo multado por uma cautelar inconstitucional e punido pelo ato de um terceiro a que aparentemente não deu causa. Moraes ainda deu 24 horas para que ele se explique sob pena de revogação do benefício e retorno à prisão. 4. O que o STF quer não é que Felipe não use suas redes, mas que não exista nas redes. Quer-se seu banimento. E quer também impedir que ele fale, conte a verdade aí nestas apurações que correm aí na justiça americana. É isso que ele quer. Vamos lá. É a eternização do absurdo. O Felipe, ele não poderia, como disse o Piotr, estar sendo julgado no Supremo, e sim na primeira instância. Ele não tem foro especial. Não pode. Segundo, o Supremo decidiu para soltar o Lula que só é considerado culpado alguém depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Nem isso o Supremo fez. Não tem uma sentença uma sentença enquadrando isso aí como culpado o Felipe Martins. Mas o ônus da prova, como sabe qualquer vendedor de pipoca nas proximidades de um fórum, o ônus da prova cabe a quem acusou. O Felipe Martins já provou, e tem de acrescentar mais provas, que ele é inocente e ainda assim está preso por uma tornozeleira eletrônica. Agora o Moraes, que é a vítima, é o detetive, é o delegado, é tudo do processo, e é o juiz, ameaça prendê-lo por um crime que não cometeu, pela viagem que não houve. E o próprio presidente Bolsonaro estava dizendo na entrevista que nos concedeu hoje que nunca foi chamado para dizer o seguinte: não, ele não estava no avião que me levou aos Estados Unidos. É esse o caso, é o absurdo.